Esse vídeo é para o pessoal que quer aprender a fazer o esquema dos vetores, campo elétrico e força elétrica, mas a gente vai começar com as características do vetor campo elétrico. Como identificar essas características? Que características são essas? Como eu posso desenhar esse vetor campo elétrico? Como é que, a partir da leitura, eu consigo identificar as características desse vetor campo elétrico? Lembrando que uma carga elétrica, só pelo fato dela existir, ela tem uma região de influência em torno de si mesma que representa esse campo elétrico. Então, em torno dela vai haver um campo elétrico. E ela pode interagir com outras cargas que estiverem próximas a ela. O campo elétrico, ele é uma grandeza física vetorial. Então, por isso, para ser melhor descrito, nós precisamos identificar 3 características específicas dessa grandeza física. A primeira característica é a direção. A segunda característica é o sentido. E cuidado, direção e sentido não é a mesma coisa. A terceira característica é a intensidade. Lembrando que essa característica aqui, a intensidade, ela é reconhecida nos cálculos. Ela é o valor numérico, é aquele número que a gente encontra. Ela é a intensidade, mas ela também é representada no desenho. Então, tem como eu identificar a intensidade a partir do desenho, sim. Tem como eu comparar a intensidade a partir do desenho? Tem. E é importante que vocês saibam fazer isso. Então, vejamos. Direção, nós temos direção vertical e horizontal. São as possíveis direções que nós temos. Lembrando, vertical e horizontal. Sentido, nós temos um sentido ascendente, descendente, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Voltando, ascendente, descendente, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E a intensidade, galera, muito simples. A intensidade, ela é determinada a partir da equação, né? Numericamente falando, a intensidade é a mesma coisa que a gente fala, é um módulo. O módulo é o valor numérico. Tem como eu desenhar isso? Tem. A intensidade equivale ao tamanho da seta que eu vou fazer. Então, se eu tenho um valor pequeno, irrisório, 0,3 metros, 0,5 metros, eu não vou fazer uma seta muito grande, porque eu tenho que representar que eu encontrei um valor pequeno, então vou fazer uma seta menor, né? Eu posso calcular o campo elétrico dessa forma, dependendo da força de interação, né? Ou simplesmente lembrar que o campo elétrico da carga geradora depende do meio, que é representado pela constante eletrostática dielétrica, levando em consideração que esse campo ele diminui com a distância que eu considero em relação a essa carga geradora, né? Então, quanto mais distante eu tiver dela, menor vai ser o campo. Esse campo ele vai diminuindo a intensidade conforme eu vou me distanciando da carga. Para representar graficamente o vetor campo elétrico, nós temos que considerar que existe uma interação eletrostática entre as cargas. Essa interação eletrostática ela é importante para nós identificarmos tanto a direção, o sentido do campo elétrico, como a direção e o sentido da força elétrica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas como que eu faço? Eu tenho que pensar que entre a interação dessas cargas existe um papel importante e um papel coadjuvante. A carga geradora ela é dita protagonista da cena quando eu estou falando dela e da carga de prova, tá? E a carga de prova é a coadjuvante. Por que eu estou falando disso? Porque a gente sempre vai fazer uma linha tracejada, padrão. Essa linha a gente faz para lembrar que existe uma interação entre a carga
geradora do campo elétrico e a carga de prova. A gente faz uma linha entre elas. Depois dessa linha, a gente vai observar o seguinte: se a carga geradora do campo elétrico for positiva, as linhas do campo elétrico têm uma característica saindo da carga. Então, eu estou me referindo à carga geradora e não à carga de prova. Esse vetor em vermelho se refere à carga geradora do campo. Se é positivo, o vetor sai da carga. Quais são as características desse vetor? Ele tem uma direção horizontal e tem um sentido que é da esquerda para a direita. A intensidade dele equivale ao tamanho do vetor desenhado, então a intensidade dele aqui é muito grande. Agora vamos supor que a carga geradora seja uma carga negativa. Se ela for negativa, novamente eu olho para o sinal da carga protagonista, a carga geradora, ela está no desenho, eu tenho que observar o sinal dela para desenhar o vetor do campo elétrico. Lembrando que cargas negativas têm linhas de campo voltada para o centro dela. Então, o sentido vai ser entrando na carga. Em relação a quem? A Q. Por isso que eu fiz uma linha tracejada antes, porque eu estou observando que o campo elétrico entra na carga geradora em relação à carga de prova. Agora vamos observar o seguinte: a direção aqui continua sendo horizontal, o sentido agora mudou, é da direita para a esquerda. E a intensidade, mais uma vez, equivale ao tamanho do vetor desenhado. E agora? E as características do vetor força elétrica? Para representar graficamente o vetor força elétrica, mais uma vez a gente tem que lembrar que existe uma interação eletrostática entre as cargas. Se a gente não lembrar dessa interação que a gente estudou lá na lei de Coulomb, cargas positivas com carga positiva, que são sinais iguais, existe uma repulsão. Sinais opostos, existe uma atração. Se a gente não lembrar desses conceitos básicos, a gente se perde na representação gráfica. Então, é importante lembrar. Mais uma vez, observe que eu faço um tracejado. É uma linha padrão. Eu vou padronizar isso aqui para me ter um aspecto definido para fazer os vetores em cima dessa linha tracejada. Se ambas as cargas tiverem o mesmo sinal, a interação de força aqui, a força elétrica, vai ser de repulsão. Então, as cargas vão se repelir. Como que fica o vetor força quando existe uma repulsão entre a carga geradora e a carga de prova? O vetor vai ser nessa direção e nesse sentido. Por quê? Porque a carga geradora está repelindo a carga de prova. E é importante a gente lembrar disso. Então, a força que o campo da carga geradora exerce sobre a carga de prova é de repulsão. Identificado isso, quais são as características? Bom, nós temos uma direção agora que ela é vertical, um sentido que é chamado de ascendente, ou seja, para cima. E nós temos uma intensidade que equivale ao tamanho desse vetorzinho que eu desenhei em roxo. Então, o tamanho dele, identifico a intensidade. Como que eu faço para calcular essa intensidade? Utilizando essa fórmula aqui. A força, ela é fruto da interação do campo elétrico da carga geradora em relação à carga de prova, né? Como ficaria a representação do vetor campo elétrico nesta situação? Lembrando que para desenhar o vetor campo elétrico eu tenho que ficar ligado no sinal da carga geradora. O sinal da carga geradora aqui é positivo, não é isso? As linhas de campo é saindo dela. Portanto, nós vamos desenhar um vetor saindo da carga geradora nessa linha tracejada que eu fiz inicialmente. Quais são as características? As características são direção vertical, ou seja, a mesma direção da força. Cuidado com isso. O campo elétrico sempre tem a mesma direção da força. Sempre. Se eu identificar a direção do campo, automaticamente eu sei a direção da força. Nesse caso, eles também têm o mesmo sentido.
Por quê? Porque a carga de prova é positiva. Olha que interessante. Toda vez que eu tenho uma carga de prova positiva, os sentidos coincidem, tá? Isso só não vai acontecer se eu mudar o sinal da carga geradora, né? Mas geralmente a carga geradora ela é positiva e o que muda é a carga de prova. Voltando aqui, a intensidade equivale ao tamanho do vetor campo ou do vetor desenhado. Observa aqui comigo. Qual desses vetores é maior? O vermelho ou o roxo? O vermelho, não é isso? Então, eu posso dizer com toda segurança que a intensidade do campo elétrico é maior do que a intensidade da força elétrica neste caso. Por quê? Porque eu desenhei o vetor campo maior do que o vetor força. Numericamente, isso também tem que ser correspondido. E como que eu acho o valor numérico? A parte da equação. Professora, e se as cargas tiverem sinais opostos? Se elas tiverem sinais opostos, a interação eletrostática vai ser de atração. Então, se vai ser atraída, a força vai ser de atração. Quais são as características? Direção vertical, nesse caso, sentido descendente, ou seja, para baixo. E a intensidade equivale ao tamanho do vetor desenhado. Mais uma vez, como eu calculo? Dessa forma. Força é o produto do campo em relação à carga de prova. Como que ficaria a representação do campo elétrico nesta situação? Ficaria assim. Por que, professora? Porque, gente, o campo se refere à carga geradora. A carga geradora continua sendo positiva. Então, as linhas do campo elétrico de uma carga positiva são saindo dessa carga. A direção, então, é vertical. O sentido é ascendente, ou seja, é oposto ao sentido da força. Porque a carga é negativa, então fica ligado nisso. E a intensidade aqui equivale ao tamanho do vetor desenhado. Se eu te perguntasse, gente, em módulo, né? Quando eu falo em módulo, a gente desconsidera o sentido desses vetores. Em módulo, só olhando para o tamanho aqui, ó. Qual dos dois são mais intenso? É mais intenso, o campo ou a força? Em módulo, é o campo, porque o tamanho do vetor do campo elétrico é aparentemente maior do que o tamanho do vetor da força, né? Então, eu identifico a intensidade a partir do tamanho do vetor. Como que eu calculo? Pela equação correspondente. Então, se eu quero calcular o campo da carga geradora é a força que essa carga vai gerar na carga de prova. E nós ficamos por aqui.